Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C#. Já na parte visual, nós vamos aprender na aula de hoje trabalhar com mais alguns elementos, certo? A gente ainda está nessa parte introdutória de como trabalhar com os componentes, os elementos, as formas de trabalho na parte visual de programação em C#. Beleza? Então esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Já clicou no sininho? Então clica aí, assim você não perde nenhuma notificação do nosso canal. Também já deixa aquele like esperto, aquele like top demais aqui no início do vídeo. Isso ajuda muito. E também segue o nosso canal nas nossas redes. São duas coisas que ajudam o nosso canal. Você clicar no joinha e seguir o nosso conteúdo, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes para espalhar o nosso canal. Beleza? Vamos lá então, vamos abrir aqui o Visual Studio. Visual Studio nós baixamos e instalamos aqui a versão 2019, certo? Nas duas aulas anteriores nós trabalhamos aqui com esse projeto, aula 60, foi aula 60 e 61, aprendemos aí a parte básica, certo? E vamos ver os componentes e como trabalhar melhor com os componentes dentro do C#. Então nós vamos criar um novo projeto aqui, ó. Vou criar um novo projeto. Ele seleciona aqui no caso do 2019, ele já disponibiliza aqui o último modelo, o último tipo de projeto que nós já trabalhamos. Então nós podemos selecionar novamente aqui o Windows Forms, posso achar ele aqui na minha lista. Aqui ó, Windows Forms. Não, nesse não. Enfim, procurei na minha lista aqui o mesmo que nós pegamos nas aulas anteriores, ou ele disponibiliza para mim aqui, ó, os últimos modelos que nós trabalhamos. Então vou pegar esse último modelo aqui, que é o Windows Forms, aqui ó, .NET Framework, acho que era aquele mesmo que eu tinha pego. E vamos clicar em próximo e aqui as definições do projeto, certo? Eu vou selecionar o local aqui, vou direcionar lá para a pastinha do curso de C#, curso de C#, aulas, eu vou colocar aqui em parte 2 e vou criar uma pastinha para componentes, certo? Selecionar a pasta então, e essa aqui é a aula 62, não é isso? Só que eu não vou dar o nome de aula 62 não, o nome do arquivo aqui vai ser componentes, beleza? Eu vou deixar a solução e o projeto no mesmo diretório, vou deixar aqui marcado. Se você quiser colocar em diretórios diferentes, não tem problema não. Você desmarca e indica o nome aqui da solução. Beleza? Vamos clicar em criar e ele vai criar essa solução, esse projeto aqui pra gente. Beleza? Até então, nenhuma novidade. A gente já sabe trabalhar com esses elementos básicos aqui. A gente já sabe o que é uma janela de propriedades, o que é uma área de eventos, a janela aqui de gerenciador de soluções, onde nós temos os arquivos, né, tudo relacionado ao nosso projeto, e do lado esquerdo a caixa de ferramentas, dividida em categorias, onde nós temos os elementos, os componentes que nós podemos utilizar aqui no nosso formulário. A gente já sabe ir direto para a parte de código, ou pressiona F7 ou botão direito, exibir código, certo? E ele mostra aqui o código e a área de design desse formulário, desse primeiro formulário que nós temos disponível aqui. Então, para a gente, por exemplo, trocar o título aqui da barra de títulos, a propriedade é a propriedade text. Então, com o formulário selecionado, nós vamos vir aqui na propriedade text e colocar componentes, certo? Vou colocar traço CFB cursos, traço CFB cursos. Um detalhe importante que nós temos que ressaltar é que todas essas propriedades elas podem ser definidas ou obtidas via programação, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, obter o text desse componente, é só a gente atribuir ele a uma variável ou a uma propriedade escrita ou adicionando em outro componente. Se eu quiser setar, é o mesmo procedimento que nós fizemos na aula passada. Cor de fundo, cor de fonte, certo? Todas as propriedades de um componente nós podemos obter ou setar via programação. É importante ressaltar isso daqui. O nome do componente, vamos procurar aqui a propriedade name, tá aqui. Eu vou chamar de f_principal. Eu gosto
isso aqui é uma nomenclatura minha, uma regra de nomenclatura minha. Eu gosto de, por exemplo, todo formulário eu iniciar com a letra F, beleza? Botão eu inicio com BNT, label eu inicio com LB e assim por diante, ok? Isso aí vocês vão pegando ao longo do curso. Então nós temos um formulário, vamos salvar isso daqui. A gente vai vir aqui no código e ele já está declarando aqui a classe com o nome que nós adicionamos lá. Isso aqui nós já vimos, certo? Ele declara uma classe aqui chamada F principal, que é o nome que nós demos ao formulário, e está herdando a classe form. Beleza? Então ele herda todas as propriedades da classe form que está nesse namespace aqui, ó, System Windows Forms. Beleza? Aqui eu tenho todos os elementos para poder manipular, para poder trabalhar aqui com o formulário. Muito bem, mas isso aqui não é muito novidade para a gente, que nós já vimos nas aulas anteriores. Vamos aprender então como trabalhar com os componentes. Existem várias formas de a gente trabalhar com os componentes. Nós vamos aprender aqui no curso a forma principal. E daí, você com os seus estudos, com a sua criatividade, você vai entendendo ao longo do curso e ao longo das suas práticas como trabalhar de outras maneiras com o componente. Porque a programação é assim, a gente tem várias formas de realizar um mesmo trabalho. Bom, então vamos lá, nós trabalhamos aqui com o elemento button, então vou clicar aqui no button e vou adicionar um botão aqui, ok? E vamos adicionar também uma caixa de texto, um text box aqui, ó, text box. Vamos adicionar o text box aqui, certo? De forma semelhante com o que nós fizemos na aula passada. E vamos adicionar também, inicialmente aqui, um label, ok? E um outro text box aqui, ó. Vamos arredar, vamos colocar o label aqui em cima. E eu vou adicionar um segundo text box. Vamos pegar aqui, cadê? Aqui, ó, text box, ok? Vamos aumentar esse text box aqui. Então eu posso aumentar ou pelas propriedades, eu venho aqui, ó, tem o size, tá vendo aqui? XY, largura e altura. Eu posso aumentar manualmente aqui, digitando o valor, ou manualmente aqui, certo? Arrastando, aumentando ou diminuindo o componente. Então eu vou colocar ele aqui com 170, beleza? E esse aqui eu vou deixar no mesmo tamanho, vou vir direto aqui e colocar 170, ok? Então olha que bacana aí, olha que interessante. Esse segundo text box aqui, veja bem, a maioria dos componentes, no caso do button não, o label não, mas alguns componentes têm esse botãozinho aqui em cima. Ó. Essa área é uma área de configurações do componente. Então nós vamos clicar nesse botãozinho e exibir algumas configurações especiais ou configurações diretas do componente. E no caso do text, eu tenho a opção para multiline. Então, se eu clicar em multiline, eu transformo esse componente texto em um componente múltiplas linhas. O padrão dele é que ele aceite somente uma linha, ok? Eu não posso dar Enter e passar para a linha de baixo, porque o padrão dele é single line. Então, alterando para multiline, eu tenho um componente que eu posso ter várias linhas dentro dele. Tá certo? Beleza. Bom, essa propriedade também, né, nós vamos encontrar aqui, quer ver? Multiline, aqui ó, multiline. Vendo o componente selecionado, multiline, true, verdadeiro. Por quê? Porque nós marcamos aqui. Então, o que a gente encontra aqui, ele vai estar disponível também na barra de propriedades. Só que aqui é uma forma mais direta da gente acessar essas propriedades que podem ser chaves, propriedades chaves ou mais usadas do componente que a gente está trabalhando. Beleza? Ok. O que nós vamos fazer no trabalho de hoje vai ser o seguinte. Nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou trazer o botão para cá. Vou colocar a caixa de texto aqui, a multiline. Vamos aumentar. E agora vamos configurar os nomes dos componentes. Esse label aqui, nomes e o texto, né? Esse label aqui. Vamos lá no text dele. Aqui, ó, text label 1. Nós vamos trocar para digite um veículo.
veículo. Ok. Esse button, o text dele nós vamos mudar para adicionar. Ok. Beleza. O que mais que nós podemos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Trocar os nomes agora, certo? Esse aqui nós vamos trocar para... Vamos ver aqui em name, text box, TB, underline, veículo. Ok. Esse aqui nós vamos mudar para btn, adicionar. Muito bem. E esse aqui nós vamos trocar para text box, underline, lista, veículos. Ok. Então nós já renomeamos os nossos componentes, já trabalhamos com text, vamos salvar aqui, rodar o nosso programa e ver o resultado que nós temos até então. Então nós temos isso aqui, text box multiline, veja bem aqui, ó, vou digitar, enter, digita, enter, digita, enter, digita, enter e assim por diante, ok? Beleza? Então essa é a diferença do multiline para o single line. Aqui eu posso pressionar o enter, eu estou pressionando, mas ele não desce de maneira nenhuma. Muito bem, muito bem. Vamos ajustar aqui, ó, o formulário ao tamanho dos componentes, né, para não ficar uma coisa muito grande, aqui, muito excedida. Beleza. E agora vamos trabalhar com o nosso, com a parte de programação. Já podemos ir para a programação? Ou podemos manipular mais coisas aqui? Por exemplo, eu quero... notem aqui, ó, ao rodar o nosso programa, notem que nós podemos dimensionar o nosso formulário. E eu não quero permitir isso. Então, nós vamos vir aqui, ó, com o formulário selecionado. Vamos vir aqui em... Vamos achar aqui a propriedade correta. Às vezes, pessoal, só já dando uma explicação aqui, às vezes eu vou demorar para achar uma propriedade, porque como a gente trabalha com várias linguagens, às vezes as propriedades têm nomes diferentes em outras ferramentas, tá? Então, às vezes é a mesma propriedade, mas elas têm nomes diferentes. Igual, por exemplo, eu quero definir essa questão do formulário não ser redimensionável. Então, nós podemos alterar isso daqui. Antes da gente achar, eu já achei outra aqui que é interessante, ó. Start Position. Posição inicial, eu vou deixar como Screen Center. Centro screen aqui, ó, tá vendo? Centro da tela. Vamos achar aqui a propriedade da borda, de configuração da borda. Pra gente, aqui, ó, achei. Form Border Style, Sizable. Tá vendo? Então, a gente pode redimensionar. No caso, eu vou colocar como Fixed Dialog, certo? E vamos ver agora. Salvei, vamos rodar. E olha só, a gente agora não consegue redimensionar o nosso programa. Automaticamente, sumiu aqui um botãozinho. Ah, não, ainda está aqui. Eu achei que ele estava aqui. Achei que tinha sumido aqui. Mas nós podemos trocar isso aqui também. Se eu quiser evitar que a pessoa possa maximizar o nosso programa, a gente pode evitar também, certo? Vamos procurar propriedade para isso aqui. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Aqui para cima, vamos lá. Vamos lá. Então, mesmo que você não entenda as propriedades, às vezes você aprende aqui no C#, vai passar, por exemplo, para Qt Creator ou para outro framework, outra ferramenta, os nomes vão ser diferentes, tá? Das propriedades, mas eles são semelhantes, então facilita o trabalho, ok? Quando você passar para uma nova ferramenta, não vai ser um mundo totalmente novo, não. Aqui, ó, nós achamos, ó, Maximize Box, tá vendo? Caixa de maximizar, Minimize Box, caixa de minimizar. Eu vou colocar o Maximize Box como false, ok? Salva, roda o nosso programa e olha aqui, ó, eu não consigo maximizar mais o nosso programa. Então, veja bem que ele está iniciando no centro da tela. Eu não consigo redimensionar, porque ele é dialog, certo? E eu também não consigo maximizar a nossa janela. Beleza, perfeito. Vamos à parte de programação. O que eu quero fazer agora? Eu quero, a cada veículo que eu digitar aqui, eu quero adicionar, ok? E o veículo entrar nessa lista aqui.
esse é um componente de texto, não é um componente de grade, tá? Nós ainda não vimos, nós ainda não vamos aprender o componente de grade, nós vamos aprender no curso, mas não por agora. Vamos primeiro ver os outros componentes aqui mais importantes, certo? Mas é para a gente entender essa parte básica da programação. E eu vou adicionar um novo botão aqui embaixo, ó. Um novo botão aqui embaixo, que vai ser o botão limpar. Então o nome dele, ó, o texto dele vai ser limpar, ok? E o nome dele, vamos achar aqui o name btn underline limpar. Ok, salva. E agora vamos lá. Vamos adicionar então a funcionalidade para a gente pegar o texto que foi digitado aqui e adicionar nessa caixa de texto. Nós temos várias formas de fazer isso e nós vamos utilizar uma forma aqui que é interessante. Então, para a gente adicionar a propriedade, o evento e o método nesse botão, nós podemos ou vir aqui na área de eventos com o botão selecionado, vir aqui na área de eventos, dar um clique duplo aqui no clique, ou simplesmente dar um clique duplo aqui no botão. Ele automaticamente adiciona o método relacionado ao evento clique. Se a gente vier aqui no evento clique, ele já está aqui com o método, ó, btn adicionar clique, certo? E já está com o método que foi criado especialmente para o evento de clique. Eu sei que é um método de evento porque ele tem aqui um object com o nome de sender, esse aqui é o padrão dele, ok? E um event args com o nome de A, dois elementos ali relacionados a evento. Então vamos lá, vamos lá. Eu quero pegar o texto digitado no primeiro elemento e adicionar no segundo. Mas nós vamos fazer uma validação aqui. Eu quero antes verificar se tem alguma coisa digitada naquele elemento. Se não tiver, eu não vou precisar adicionar. Correto? Correto. Então vamos lá, vou colocar um if aqui e nós vamos verificar se textbox underline veículo ponto. Quando eu dou o ponto, ele disponibiliza para mim todas as propriedades e métodos que eu posso trabalhar com esse componente. E aqui nós temos a propriedade text, certo? Então text, ele é getSet, certo? Ou seja, eu posso adicionar um texto, um valor, ou posso obter o valor dessa propriedade. E no caso aqui eu quero obter. Então é simplesmente assim, ó, o nome do componente, ponto text, é igual vazio, abre e fecha aspas, ou seja, eu estou fazendo uma comparação. Se o texto do text box for igual a vazio, o que eu vou fazer? Eu não vou adicionar o texto, o conteúdo no text box de baixo, porque não tem nada. Mas eu quero emitir uma mensagem para ele. Então, para a gente emitir uma mensagem, nós podemos trabalhar aqui, ó, com o message box ponto show ponto mostrar. E o que o show precisa? Ele tem vários construtores. Olha só, ele tem 20 sobrecargas aqui no construtor. Então tem 20 formas da gente trabalhar com esse construtor. A forma que ele está disponibilizando aqui para mim, ó, que ele está mostrando nesse exemplo, eu posso indicar um texto, um título e botões para ele, ó, botões e ícones. Olha que interessante. Mas ele tem outros construtores. O show, a gente tem outros construtores. A gente viu aqui que tem 20 sobrecargas. Então o que eu posso fazer? Abrir os parênteses aqui, ele está me mostrando todas as sobrecargas, tá vendo? Eu vou passando aqui, ó, descendo ou subindo, ele vai me mostrando as formas que eu posso trabalhar com o show. E no caso, eu quero só o text. Peraí, deixa eu vir aqui, abre de novo. Eu quero passar só o texto, então a gente desce aqui, ó, eu tenho um construtor. Eu tenho uma forma de construtor, uma forma de trabalho aqui para o método show, que é simplesmente recebendo o texto, certo? Que vai ser mostrado. É esse que eu quero no momento. Então, eu simplesmente digito um texto aqui, ó. Digite um veículo. Ok? Após digitar o veículo, após emitir a mensagem para digitar um veículo, eu quero posicionar o cursor
nesse camarada aqui. Então vamos lá, text box, veículo, e aqui eu vou chamar o método focus. Olha o que o método focus faz. Aqui, ó, define o foco de entrada para o controle. E a forma de utilização dele é simplesmente abrir e fechar parênteses sem passar nenhuma propriedade, nenhum argumento de entrada. Então, focus, abre e fecha parênteses, emiti a mensagem, posicionei o cursor lá no componente e quero o quê? Quero parar esse evento. Não quero executar mais nada nesse evento a partir desse momento. Então, basta a gente dar aqui um return. Return, ele para a execução do evento e nada que tiver aqui para baixo vai ser executado. Ele sai do evento, ele para e sai do evento e segue com a programação normal. Vamos rodar aqui o nosso programa. Olha só, vou digitar um veículo aqui, ó, carro, e vou clicar em adicionar. Beleza? Não emitiu nenhuma mensagem. Se aqui tiver vazio, eu vou clicar em adicionar e olha só, digite um veículo. Ok, ele posiciona o cursor. Se o cursor não estiver posicionado lá, o cursor está aqui embaixo, ó. Adicionar, digite um veículo. Ok, ele posiciona o cursor lá. Tá bom? Olha que interessante isso daqui. Agora, eu quero fazer o seguinte, mas se tiver um veículo digitado, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse veículo na text box seguinte, text box de baixo. Então, o que eu vou fazer? Text box, veja bem, text box, lista veículos, ponto, text, recebe, olha só, vou fazer uma coisa interessante aqui, ó, text box, underline, veículo, cadê aqui, ó, text box, tá errado, text box, underline, text recebe, text box, underline, veículo.text. Beleza? Ok? Então, rodando aqui o nosso programa, quando a gente digitar um veículo aqui, eu vou clicar em adicionar e ele vem aqui para a lista de baixo. Ok? Lindo, maravilhoso. Só que é o seguinte, quando a gente digitar um novo veículo, navio, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar em adicionar e ele substituiu o veículo anterior. É o que eu quero? Não, não é o que eu quero. Eu quero que ele adicione o veículo, não substitua. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um operador aqui diferente. Eu posso falar que text box, vamos ver, text box, lista veículo, ponto text, recebe, vamos comentar aqui, ó, recebe o seu próprio valor mais o valor do veículo anterior. Então, uma das formas de fazer, ou seja, é uma concatenação. Aqui, ó, carro, adicionar, navio, adicionar. Veja bem, avião, adicionar. Então, agora ele está concatenando, ok? Mas existe uma forma simplificada de utilização desse operador. E aí é por isso que eu comentei e não deletei, que é simplesmente utilizar o operador aqui de atribuição, e no caso, como é texto, ele vai concatenar. Isso aqui, mais igual, é a forma resumida dessa operação aqui. Beleza? Bom, mas eu quero adicionar também um espaço para não ficar junto. Então, mais espaço, vou colocar vírgula aqui, ó, vírgula, espaço, mais essa string. Então, ele vai concatenar com o conteúdo que está aqui, o novo veículo, mais vírgula e um espaço agora. Então, vamos digitar carro, adicionar, olha ali, avião, adicionar, olha lá, navio, adicionar. Toda vez que eu adicionar, eu não quero ter que limpar isso aqui não. Eu vou limpar isso aqui automaticamente e já posicionar o cursor aqui para o próximo veículo. Então vamos lá. Ao adicionar, eu vou limpar, após adicionar, né? Vou colocar aqui abaixo do comentário.
Após adicionar, eu vou limpar text box veículo, então vou chamar aqui o método clear, e vou posicionar o cursor aqui em text box veículo. Então a gente chamou focus. Muito bem. Olha que bacana que tá ficando isso daqui, hein? Tá ficando já interessante. Vamos lá, vamos testar aqui de novo. Ó, navio, adicionar. Ele adicionou, limpou e posicionou o cursor. Carro, adicionar. Avião, adicionar. Moto, adicionar. E por aí vai. Bicicleta, adicionar. Tá vendo que interessante? Olha que bacana como que está ficando o nosso programa. Isso aqui a gente não testou que é multiline ainda, né? Porque ainda não baixou para a linha de baixo. Não teve carros, veículos suficientes para baixar para a linha de baixo, né? Mas nós vamos fazer isso já já. Ok, beleza. Vamos limpar aqui. Vamos adicionar a funcionalidade para limpar. Então vamos vir aqui no limpar. O que ele vai fazer? Ele vai vir em text box lista veículos ponto clear. Então ele vai limpar. Após limpar, ele vai também limpar o text box veículo. Então ponto clear no text box veículo também, e posicionar para facilitar aqui o cursor também no nosso text box veículo. Então focus, deixa lá. Beleza, vamos aumentar o texto desse camarada aqui. Então vamos vir aqui no fonte, vamos achar a formatação de fonte. Então em eventos aqui, ó, vamos vir em propriedades, vamos aqui é fonte. Ele está com tamanho, vamos ver aqui, está com tamanho 8.25. Vamos colocar 12. Enter, salva, roda e vamos lá. Vamos colocar os veículos aqui agora novamente. Carro, adicionar. Navio, adicionar. Avião, adicionar. Motocicleta, adicionar. Patinete, adicionar. Olha que eu já veio para a linha de baixo, tá vendo? Patins, vamos colocar, né? Patins, que mais? Nós temos, enfim, as coisas aqui, né? Bom, cavalo, camelo e por aí vai. Podemos adicionar vários aqui. Limpar, vamos testar o limpar. Cliquei em limpar, então ele tem que limpar isso daqui. Se aqui tiver algum conteúdo, vamos colocar, ele vai limpar e deixar o cursor posicionado aqui. Vamos ver? Limpar, limpou e colocou o cursor lá. Ok, então a gente está pronto para digitar novos veículos. Então viram só? Esse aqui foi o conteúdo da aula de hoje. Nós aprendemos muitas coisas, esses detalhes básicos aí de manipular conteúdo, de um elemento para outro. Isso é extremamente importante para a gente, tá certo? É assim que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade aqui dentro de C#. Então vamos trabalhar com esses elementos aqui, com a forma básica de trabalho desses elementos. Nós poderíamos associar isso aqui também a um trabalho de coleções. Nós vimos coleções. Eu posso, por exemplo, pegar esse conteúdo aqui e adicionar em uma coleção, ok? Se eu quiser adicionar em um list, em um dictionary, eu posso adicionar nas coleções para a gente manipular isso aqui dentro da programação de uma forma mais interessante, ok? Fica aí como desafio para vocês adicionarem esse conteúdo aqui em um list, tá certo? E talvez mostrar o conteúdo desse list, dessa coleção, em uma caixa de mensagem, um message box, tá certo? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não clicou no joinha, esse é o momento, clica no joinha, segue o nosso canal nas nossas redes sociais. Espero lá no Insta e no Face. Até a próxima aula, um abraço e tchau!